Mais uma vez estamos juntos na presença de Deus. E hoje quem vai compartilhar a palavra conosco é o pastor Douglas Pereira. Certa vez eu escutei uma história sobre um navio que estava afundando no meio de uma tempestade. O capitão pergunta à tripulação: "Alguém de vocês sabe orar?" Um dos tripulantes se apresenta e diz: "Sim, senhor, eu sei orar." "Maravilha", disse o capitão. "Comece a orar enquanto nós colocamos o colete salva-vidas. Afinal de contas, está faltando um colete." Todos nós já passamos ou iremos passar por alguma tempestade na vida. Essa realidade faz parte de vivermos em um mundo infectado pelo pecado. Bem logo após a multiplicação dos pães e peixes, o quarto sinal miraculoso do Evangelho de João, a Bíblia relata o seguinte incidente, João 6, do verso 16 em diante. Ao entardecer, os discípulos voltaram para o mar, entraram no barco e navegaram em direção a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não havia voltado. Um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Eles estavam quase 5 quilômetros mar adentro quando viram Jesus caminhando sobre a água bem perto do barco. Ficaram apavorados, mas Jesus os tranquilizou. "Sou eu, está tudo bem, não fiquem com medo." Então eles o receberam no barco e pouco depois chegaram à terra, no lugar exato a que pretendiam chegar. O cenário era muito familiar. Alguns deles haviam crescido junto ao mar da Galileia. Quem sabe o barco era o mesmo de tantas outras aventuras. Os discípulos atravessaram o mar que já havia sido navegado por muitos deles inúmeras vezes. Destino final, Cafarnaum, cidade natal de Pedro. Nessa viagem, eles estão sem Jesus, estão indo sozinhos. Interessante notar é que sempre que estamos sozinhos, parece que aí as coisas inesperadas ocorrem. Quase todas as vezes que viajava a trabalho pelo Está Escrito Canadá, alguma coisa acontecia em casa. Era eu viajar e algo ocorria. A minha esposa tinha que dar os seus pulos para resolver os problemas. Muitas vezes eu me perguntava, no começo de uma viagem, o que vai ser dessa vez? Os discípulos passavam por esse complexo. Era ficar longe de Jesus que algo ocorria. Nesse caso, a Bíblia diz que um vento forte soprou e o mar ficou agitado. Sendo bem sincero, essa é a realidade da nossa vida hoje. Toda vez que nos distanciamos de Jesus, é certeza que o vento forte e mar agitado virão. Soltar a mão de Jesus é assinar um decreto de grandes desafios. Não estou dizendo que estar ao lado dele sempre será um mar de rosas. Contudo, sem ele é garantia de lutas. Não alcançamos os nossos reais objetivos quando ele não está ao nosso lado. Bem, os discípulos não estavam conseguindo chegar até Cafarnaum. Então, em meio àquela situação, Cristo veio ao encontro deles. Interessante notar que, em meio à dificuldade, o relato bíblico não diz que os discípulos decidiram voltar, retornar em direção a Cristo, mas nós vemos Jesus indo até eles. Esta é outra verdade. Cristo sempre dá o primeiro passo. Ele é o que vai atrás dos seus queridos. É Ele que vai ao seu encontro, em minha direção, quando nos afastamos e enfrentamos as tormentas da vida. Jesus não toma uma outra embarcação para ir ao encontro dos seus discípulos. Ele vai andando. Ele anda sobre o mar porque ele tem poder sobre a natureza. A criação rende-se ao seu Criador. Esta é uma das grandes lições desse milagre. Cristo tem poder sobre a natureza. Ele não só anda sobre o mar, mas coloca um limite nos fortes ventos e no mar agitado para que, juntamente com os seus discípulos, possam alcançar o objetivo desejado, Cafarnaum. Nesse processo, vemos o relato bíblico de uma afirmação de Cristo aos seus discípulos. Jesus os tranquilizou: "Sou eu. Está tudo bem, não fiquem com medo." Se Cristo está ao nosso lado, não temos nada a temer, pois mesmo diante das ondas e fortes ventos, chegaremos ao porto seguro, ao destino final. Cristo é o Senhor da natureza, Ele tem poder sobre a mesma. Da mesma maneira, Ele tem a soberania sobre qualquer vento ou tempestade que você esteja enfrentando. Ele pode acalmar, pode cessar qualquer turbulência e nos garantir que ficará tudo bem. Por isso, não temos nada a temer. Nesse exato momento da sua vida, onde você se encontra? Perto ou longe de Jesus? Como andam os ventos e as ondas? Está pensando que irá naufragar? Convide Jesus para a sua embarcação e tenha certeza que você chegará ao destino final. Ore comigo. Deus eterno, confiamos que o Senhor é o soberano e suplicamos que seja também o soberano da nossa vida. Acalme o mar da vida de todos aqueles que escutam a minha voz. Entregamos a nossa vida a Ti e ao Teu único Filho Jesus Cristo. E é no nome dele que oramos. Amém. Até a próxima semana.
E não se esqueça que a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida em que Jesus toma conta do nosso ser e nos tornamos um com Ele. Lembre-se, nada na vida é mais importante do que estar na presença de Deus.